Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre algumas regras e condutas que devemos ter nas relações interpessoais e na vida em sociedade. As relações interpessoais são essenciais para a vida em sociedade, e para que essas relações sejam saudáveis e duradouras, é importante seguir algumas regras de convivência. Entre elas, o caráter, que é um dos aspectos mais importantes a serem considerados em um relacionamento. Ter um bom caráter significa ser honesto, íntegro e ético. É importante agir com retidão e sempre respeitar os limites e interesses dos outros. A ética e a moral são fundamentais em qualquer tipo de relacionamento. Ser ético significa agir de forma correta e justa, levando em consideração os valores e princípios que norteiam a nossa conduta. Já a moral diz respeito ao conjunto desses valores e normas que orientam o comportamento humano. É importante lembrar que a ética e a moral podem variar de acordo com a cultura e a sociedade em que vivemos. O diálogo é uma das principais ferramentas para a construção de um relacionamento saudável. É importante que as pessoas envolvidas em uma relação conversem abertamente sobre seus sentimentos, opiniões e expectativas. O diálogo também é fundamental para a resolução de conflitos e para a tomada de decisões em conjunto. O respeito é outro aspecto crucial em qualquer tipo de relacionamento. Respeitar o outro significa reconhecer sua individualidade, diferença, limites. E é importante lembrar que cada pessoa tem sua própria história, seus valores e crenças, e que essas diferenças devem ser respeitadas. A educação também é fundamental em qualquer tipo de relacionamento. Ser educado significa agir com cortesia, gentileza e respeito. É importante lembrar que pequenos gestos de educação podem fazer grande diferença em um relacionamento. Pedir por favor, agradecer, pedir por gentileza, dar um bom dia. A empatia é uma outra característica essencial em qualquer tipo de relação. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, tentando entender seus sentimentos e emoções. É fundamental desenvolver a empatia para estabelecer vínculos mais profundos e duradouros. E por fim, a resiliência. A resiliência é fundamental em qualquer tipo de relacionamento. Ser resiliente significa ter a capacidade de superar obstáculos e dificuldades, mantendo-se firme e perseverante. É importante lembrar que nem sempre as coisas saem como planejamos, mas é preciso ter força para seguir em frente e superar as adversidades. Em resumo, para que um relacionamento seja saudável e duradouro, é importante seguir algumas regras de convivência, como ter um bom caráter, agir com ética e moral, dialogar abertamente, respeitar o outro, ser educado, desenvolver empatia e resiliência. Essas são características fundamentais para estabelecer relações interpessoais saudáveis e duradouras. E aí nos perguntamos: onde devo aplicar? Onde devemos aplicar essas regras, essas condutas? Em todos os dias, em tudo que fazemos, em todos os relacionamentos que temos, sejam pessoais, de trabalho, sejam relacionamentos de amizade. É importante agir sempre com ética, com educação, ter sempre moral acima de tudo. O nosso caráter, às vezes, é confundido com a nossa personalidade, mas não significa que caráter e personalidade sejam a mesma coisa. Pois o caráter é o que define a personalidade, a índole da pessoa. É o conjunto das qualidades, defeitos
de uma pessoa que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade, o seu caráter. Os valores da pessoa e firmeza moral definem a coerência das ações e o seu comportamento. Já os chamados traços de personalidade são os atributos específicos e constantes, a forma de agir, de pensar, de cada pessoa. São os principais adjetivos que caracterizam os padrões que a pessoa segue no cotidiano. Ser criativo, assertivo, introvertido, alegre, triste. Aí já é um traço de personalidade. E falando em traços de personalidade, podemos falar dos temperamentos, né, de cada personalidade. Geralmente citam-se 4, que são colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo, né? Colérico são consideradas pessoas que sempre buscam expandir, liberar energia, são estimuladas pelas adversidades, têm grande habilidade para liderar, gosta de desafio, assim como o fogo. São objetivos, alguns explosivos, mas têm uma tendência bem soberba. Por conta disso, precisam treinar a humildade. Pois observe, o temperamento colérico é o mesmo que termos o fogo descontrolado, que pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas quando se controla esse fogo, ele pode aquecer e dar segurança. Da mesma forma, a pessoa colérica, quando não consegue se controlar, se torna uma pessoa manipuladora, paciente, dominadora. Mas quando ela consegue se controlar, ela se torna uma pessoa centrada, decidida, dedicada, confiante e leva essa pessoa a ter grandes conquistas pessoais. É uma pessoa determinada, com muitas habilidades, uma pessoa de liderança, prática, né? E precisa trabalhar o egocentrismo, a intolerância, a impaciência, a impulsividade, né? Mas tem, da mesma forma que tem os defeitos, tem as qualidades e tudo pode se trabalhar. Já o temperamento melancólico, assim como a terra é considerado, pessoas que têm esse temperamento têm característica de repouso e resistência. São pessoas sólidas, profundas, consistentes, como a rocha. Buscam sempre identificar os problemas e obstáculos. São extremamente persistentes e buscam a ordem e estrutura. E da mesma forma que uma rocha, são difíceis de se conviver. E por conta disso, precisam buscar o maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. A terra largada pode ser um local de pragas e ervas daninhas. Se não cuidarmos, a terra pode se destruir. Mas quando essa terra é controlada, é adubada, pode se tornar um local onde as melhores sementes irão germinar e dar frutos. Assim também podemos considerar a pessoa quando não se controla. Nesse sentido, o melancólico se torna uma pessoa pessimista, crítica, antissocial. Mas quando desenvolve o seu temperamento, busca ajuda, pode se tornar uma pessoa obstinada, sensível e leal. O que leva essa pessoa a grande sacrifício pessoal em troca de grandes realizações. É uma pessoa leal, dedicada, sensível e precisa trabalhar o egoísmo, pois às vezes pensa só em si mesmo. Às vezes é pessimista, acha que tudo vai dar errado, mas da mesma forma tem as suas qualidades e seus defeitos. Aí sim, vamos falar agora da água, falamos da terra e do fogo. Agora vamos falar da água, né? Considera-se o fleumático como se fosse a água. Busca repouso e se adaptar ao exterior. São tranquilas,
pacientes, se adaptam a qualquer situação e ocasião. São organizadas, diplomáticas, sempre estão rodeadas de amigos, assim como a água, se adequam a qualquer ambiente e, por conta disso, precisa tomar cuidado para não se tornar totalmente passivo em relação à vida, deixar que a vida o leve, deixar que qualquer um haja de qualquer forma com ela, pois precisa tomar uma iniciativa. A água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas. E a água represada se torna uma grande geradora de energia. Da mesma forma, a pessoa com temperamento fleumático, não controlado, fica acomodado, desmotivado, indeciso, cansado. Mas quando desenvolvido, se torna uma pessoa consistente, eficiente, confiável, o que os torna grande exemplo a ser seguido. São pessoas extremamente equilibradas e confiáveis. Precisa trabalhar um pouco a lentidão, a resistência e mudanças, né? Às vezes são meio indecisos, mas da mesma forma que os outros temperamentos, têm qualidades e defeitos e precisam trabalhar. Por fim, vamos falar do temperamento sanguíneo. É engraçado que, antes de analisar, relacionava o temperamento sanguíneo com fogo, né? Algo muito explosivo, mas não é dessa forma. O temperamento sanguíneo é representado pelo ar, pois assim como o ar, as pessoas sanguíneas são envolventes, liberam energia, possuem um espírito alegre, extrovertido, espontâneo, e eles buscam ser o centro das atenções. São pessoas falantes, animadas e de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas, tal como o ar. Os sanguíneos invadem o ambiente precisando tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes por conta disso, porque às vezes querem ser o centro das atenções e precisam treinar a adequação, né, desse discurso. Pois observe, o ar quando poluído mata o ar limpo, né? E o ar quando está limpo restaura o ambiente e salva vidas. Da mesma maneira, temperamento sanguíneo, se não controlado, se torna uma pessoa segura, barulhenta, exagerada. Mas quando trabalhado esse temperamento e ele se desenvolve, ele se torna uma pessoa agradável, simpática e otimista. São pessoas muito comunicativas, resilientes, que têm facilidade de se adaptar a situações difíceis. São entusiastas, mas precisam trabalhar a impulsividade, às vezes a falta de atenção e o exagero. Então, pessoal, falamos um pouco das regras e condutas nas relações interpessoais e trabalhamos aqui um pouco sobre os temperamentos. Por quê? Porque os temperamentos, eles estão intrínsecos na nossa personalidade. E a nossa personalidade define muitas vezes o nosso caráter, né? A nossa questão ética, moral. É o nosso traço de personalidade que vai nos ajudar a ser uma pessoa empática, a ser uma pessoa que dialoga, a ser uma pessoa que olha para o próximo e se preocupa, né? Então, por isso falamos mais dos temperamentos e da personalidade. Espero que esse conteúdo se adeque a você, que sirva de alguma forma, que ele te ajude a repensar algumas situações que você pode ter vivido ou de pessoas que você conhece e que você possa ajudá-los, né?
Algumas situações nós vivemos e não temos como controlá-las sozinhos. Então, se você se identificou com algumas dessas situações, procure amigos para conversar, pessoas confiáveis, né? Ou procure ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras, né? Antigamente tinha um tabu de que quem procuravam esses profissionais eram pessoas intituladas como loucas, doidas, né? Inclusive hoje muitas pessoas não procuram esses profissionais por terem ainda esse pensamento, esse posicionamento retrógrado, né? Mas se for o caso, indiquem, procurem. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Estamos aqui apenas para refletir sobre essas situações e nos ajudar da melhor forma que puder. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, aperte o sininho aí, se inscreva no canal. E em breve teremos mais novidades. Vamos refletir sobre nossas vidas, sobre o dia a dia, o que podemos melhorar. Até mais!